Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre um e-book, chama-se As Boas Damas, uma novela de Sherlock Holmes da Clara Madrigano. Esse é o e-book da Clara Madrigano, com esta capa linda que você está vendo aí, ampliada no vídeo, e principalmente o que me chamou a atenção que foi o título, que é uma novela de Sherlock Holmes. Essa história está sendo publicada agora em outubro de 2017 pela editora Dame Blanche, porém, pela minha pesquisa, foi uma história que já foi incluída numa coletânea em 2016. Então, isso aqui é uma novela, né, como está no título, que é uma história um pouco menor do que um romance, que gravita no universo do Sherlock Holmes, porém, ele não é o personagem principal da história. Nessa história, o Sherlock Holmes e a filha do Dr. Watson, chamada Annabelle, acabam trabalhando juntos num caso que chega para eles na Baker Street através de uma mulher da alta sociedade que é um tanto quanto esquisita. Ela chega lá na Baker Street com um papo muito estranho de que o filho dela tá morto, o filho dela pequeno morreu e que ela é a responsável pela morte dele. E ela desafia o Sherlock a descobrir os motivos dela. A partir dessa premissa aí, o Sherlock e a Annabelle vão viajar para esse lugar onde ela mora, que é um castelo, e vão tentar descobrir realmente o que aconteceu com esse menino e por que essa mulher está se auto-incriminando. Ok, esclarecimentos. Vamos por partes. Tá, e aí você vai perguntar, tá, mas e cadê o Dr. Watson, né? Filha do Dr. Watson, o que aconteceu? O que acontece é que o Sherlock Holmes, nessa história, ele é o guardião legal da única filha do Dr. Watson, que chama-se Annabelle. O Dr. Watson já morreu, assim como a esposa dele também, e quem acaba ficando responsável pela criação da filha dele é o Sherlock Holmes, que é o melhor amigo do Dr. Watson. Essa história é uma história sob o ponto de vista da Annabelle, que é uma adolescente que tem uma personalidade muito marcante, tem uma personalidade forte, e ela se impõe, né, naturalmente, se tornando a real protagonista da história. Então a Annabelle, tal como o pai dela, vai narrar a história, a investigação, né? Mas dessa vez sob uma perspectiva feminina. E aí a gente vê a partir dos próprios posicionamentos e das posturas dela, como ela é realmente diferente daquela mulher vitoriana, que era uma mulher que ocupava um outro espaço e um outro papel, digamos assim, na sociedade, de uma forma muito mais submissa, né? No caso da Annabelle, ela é criada dessa forma porque o Sherlock Holmes também permite essas liberdades. Então essa é uma personagem assim, muito interessante, porque desde o começo você percebe pela personalidade forte dela como ela meio que irradia uma luz própria, ela tem uma vida própria. É até engraçado, porque eventualmente ela conclui coisas antes do Sherlock, né? Ela se toca, assim, das coisas antes. E aí ela não é assim, você vê que ela não é simplesmente uma assistente, né? Ela, de repente, é uma continuação, né, do grande detetive que o Sherlock Holmes foi, né? E ele já tá no final da vida e ela acaba sendo uma continuação dele. Então, eu não achei que essa é uma história policial, apesar de ter ali no título, né, a isca do Sherlock Holmes. Ela não é uma história policial ou especificamente policial, né? Ela vai ter uma união assim de gêneros aí, vai ter mais coisa acontecendo além do mistério em si, a gente vai descobrindo isso, o leitor vai descobrindo junto com a protagonista, né, os personagens ali. Quem conhece a história pessoal do Arthur Conan Doyle, a biografia dele, que foi o criador do Sherlock Holmes, vai sacar que a Clara usou assim elementos, né, da própria história de vida do Conan Doyle, porque ele era um homem muito assim espiritualista, ele era espírita, né, isso no começo do século XX, final do século XIX, ele se tornou assim mais espiritual, digamos assim, depois que ele perdeu o filho mais novo dele, que morreu de pneumonia. Então a Clara vai usar um pouco disso ali para dar um tempero na história e ela vai fazer uma mistura de gêneros, assim. Então vai ter um pouco de mistério, mas vai ter outras coisas acontecendo ali no final. Então, vale muito a pena conhecer essa história, esse e-book acabou de ser lançado. Eu vou deixar o link aí para quem estiver interessado em ler um pouquinho mais sobre a sinopse. É isso, a gente vai ficar por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo livro ou e-book. Tchau!